Olá para você! A Hora do Papa já está começando. O Papa Francisco continua o seu período de repouso sem as audiências públicas, como a tradicional audiência geral de quarta-feira. Mas o Santo Padre não deixa de acompanhar o que está ocorrendo no mundo. E o nosso correspondente em Roma, Silvanei José, nos traz mais informações sobre o Papa Francisco e sobre o Vaticano. Uma leitura do Evangelho para entender o tempo presente, segundo o Papa Francisco, na esteira do último concílio. Eis o tempo da misericórdia, apesar de o homem de hoje, como disse São João Paulo II, parecer opor-se. Celebramos este ano os 20 anos da canonização de Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia, e os 40 anos da encíclica Divis in Misericordia. Papa João Paulo II percorreu profeticamente o caminho da misericórdia, seguindo, como ele mesmo escreveu, a doutrina do Concílio Vaticano II. Impelido nesses tempos críticos e não fáceis pela exigência de descobrir em Cristo, mais uma vez, o rosto misericordioso do Pai e Deus de toda a consolação. Por isso hoje convém recorrer a este mistério, como nos sugerem as várias experiências da Igreja e do homem contemporâneo, como também as invocações de tantos corações humanos, com seus sofrimentos e esperanças, ansiedades e expectativas. São João Paulo II, em sua encíclica Divis in Misericordia, lança um veemente apelo para que a Igreja torne cada vez mais conhecida a misericórdia de Deus, da qual o homem e o mundo contemporâneo tanto precisam. Precisam, às vezes, até sem saber. A mentalidade contemporânea, talvez mais do que a do passado, frisa São João Paulo II, parece se opor ao Deus da misericórdia. Parece também querer excluir da vida e desviar do coração humano a própria ideia de misericórdia. A palavra misericórdia e seu conceito dão a impressão de incomodar o homem. Na esteira do Concílio Vaticano II e de seus antecessores, Francisco afirma com determinação que este é o tempo da misericórdia. Ele escreveu isso na Carta Apostólica Misericordia et Misera de 2016. Este seu anúncio, proclamado com paixão, enche de alegria os corações de muitas pessoas, mas suscita também em certas pessoas, até mesmo no seio da Igreja, dúvidas e perplexidades, senão até aberta hostilidade. Encontramos-nos na mesma situação descrita pelos evangelhos há mais de 2000 anos. A misericórdia torna-se uma palavra liberal e vazia para quem acha que não precisa. Uma palavra inimiga de tantas nossas justiças que só sabem acusar e condenar de modo sumário. Ao invés, a justiça de Deus salva. Para Bento XVI, a misericórdia, na verdade, é o núcleo central da mensagem evangélica. Representa o próprio nome de Deus, o rosto com o qual ele se revelou na antiga aliança e plenamente em Jesus Cristo. É a encarnação do amor, criador e redentor. Os evangelistas dizem que os primeiros a se opor a Jesus foram os escribas e fariseus que não suportavam o seu modo misericordioso de se comportar com os pecadores, até com os mais conhecidos e odiados. Mas não admitiam também o modo severo com o qual o Senhor os tratava, porque se consideravam justos, verdadeiros observadores e defensores da lei, transmitida pelos seus ancestrais. A mesma lei também já falava de um Deus misericordioso e compassivo. Eles, porém, só sabiam ver um Deus que julgava e castigava os pecadores e os outros. Acusavam Jesus de transgredir a lei, de blasfemar e até de ser um endemoniado. Mas a raiva deles era compreensível, porque acreditavam ser justos e se sentiam duramente criticados. Achavam que estavam defendendo a Deus e o próprio Deus os corrigia com palavras severas. Quando os escribas e fariseus perguntam a Jesus por que seus discípulos transgridem a tradição dos antigos, ele lhes respondeu:
E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São também desconcertantes as palavras que Jesus prediz dirigir um dia a alguns que acreditam ser crentes. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele tempo chegava-se a acumular muitas normas religiosas bem detalhadas que podiam dar segurança, mas que levavam a perder o essencial. Ao ser criticado pelos fariseus por comer com cobradores de impostos e pecadores, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Quero misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Nossa eterna tentação é envolver Jesus em nossos planos, mas ele vai bem mais além, como diz a parábola do bom samaritano. Um homem considerado herege faz um gesto de caridade que o sacerdote e o levita não fizeram ao ver um homem deixado meio morto na estrada pelos bandidos. Por sua vez, o samaritano teve compaixão, parou e cuidou daquele homem. O julgamento de Deus é diferente do nosso. Ninguém gosta de ser chamado de fariseu, mas dentro de cada um de nós há um doutor da lei que julga o próximo e se sente melhor que o cobrador de impostos de plantão. No Evangelho, o Senhor nos convida a ler os sinais dos tempos, a fim de poder saber quando ele vai chegar. Com o último concílio, a Igreja continuou o seu caminho na compreensão da verdade e da misericórdia de Deus. O Papa Francisco continua a percorrer este caminho segundo as orientações de São João Paulo II. Fora da misericórdia de Deus, não há nenhuma fonte de esperança para os seres humanos. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Em formato inédito, o Santuário Internacional de Lourdes, na França, realizou nesta quinta-feira, 16 de julho, a primeira peregrinação online global. Os organizadores do Lourdes United reuniram milhões de pessoas de todo o mundo em um percurso virtual até a Gruta das Aparições de Nossa Senhora, no Santuário Internacional de Lourdes. A data marcada para o evento inédito comemora a última aparição de Nossa Senhora de Lourdes à Santa Bernadette. Foram 15 horas de transmissão ao vivo, em 10 idiomas diferentes, entre eles o português. A peregrinação online é uma mobilização global para ajudar Lourdes a se reerguer e se preparar para o futuro através de todos aqueles que nos 4 cantos do mundo veem Lourdes como um farol de fé, compromisso, partilha e esperança. O mundo enfrenta uma crise econômica e social sem precedentes, aliada a uma busca sem precedentes de significado. A fraternidade, a generosidade e a esperança que o santuário carrega há 162 anos nunca foi tão essencial. O Papa Francisco, em seu perfil na rede social Twitter, publicou uma mensagem pela festa de Nossa Senhora do Carmo, mãe da Ordem Carmelita, celebrada ontem, dia 16 de julho. Ele disse assim: Nossa Senhora do Carmo, nossa mãe, ajuda-nos a ter mãos inocentes e um coração puro, a não pronunciar uma mentira e a não falar em detrimento de outras pessoas. Assim poderemos subir o monte do Senhor e obter sua bênção, sua justiça, sua salvação. E o nosso momento de informações de hoje fica por aqui. A você um excelente e abençoado fim de semana.